Graça e paz a todos. Venho novamente mais nesse dia trazer a palavra de Deus a cada um de vocês, ok? Procurei muitos desses dias oferecer palavras de conforto, palavras de alívio ao coração humano com relação ao tempo do fim, ok? Tivemos a nossa série de Apocalipse, que ficou em falta os capítulos, se não me engano, capítulo 12, 13 e 14, ok? Esses versículo 12, capítulo 12, 13 e 14, eu coloquei num vídeo à parte antes de eu começar a gravar a série, ok? Se você for procurar no canal, tá com um tema do seguinte, a mensagem dos 3 anjos que pregam no tempo do fim. Tá escrito dessa forma. Ali estarão os capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse, que ficou de lado na série, ok? Que eu escolhi não gravar porque já havia gravado antes, ok? Como uma mensagem à parte, né? Então eu gravei somente os capítulos restantes que faltavam, né? E no tema de hoje a gente vai tratar sobre o pecado, vamos tratar sobre as consequências do pecado e vamos tratar um pouco também sobre conversão, ok? E também sobre o juízo de Deus sobre a terra, sobre Israel e sobre o mundo, ok? Aqui a palavra de Deus vai estar falando contra Israel, ok? Mas a gente tem que entender, uma vez salvos, uma vez convertidos em nossos corações, nós fazemos parte de Israel, ok? Tanto que a palavra fala, se Deus não perdoou os ramos naturais, que eram os de Israel, quanto mais a nós, que somos um enxerto. Quem que é o enxerto? Os gentios, ok? A graça alcançada aos gentios os colocou como enxerto nessa árvore. Quem é essa árvore? É Israel? Israel não é a árvore. A palavra já falou, Israel é os ramos, é os galhos da árvore. Agora, quem é essa árvore que é nutrida por uma raiz? É o próprio Cristo. E a raiz é Cristo, ok? A raiz dessa árvore e todo o tronco desta árvore que está ligado aos galhos é Cristo. Se os galhos se soltarem da árvore, eles apodrecerão como ramo e ficará seco, e não prestará para obra alguma, senão para ser lançado no fogo, ok? Então, vinculem-se a essa árvore que é Cristo, permaneçam a esta árvore, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus disse, isso é absolutamente tudo na sua vida, você não pode fazer sem Cristo, ok? Se você quer alcançar a salvação, você não consegue fazer isso sem Cristo, ok? Você pode fazer boas obras sem Cristo, mas tudo isso não passará de trapos de imundície diante dele. As nossas obras só são aceitas diante dele quando estamos vinculados a ele para a salvação. Aí sim, as nossas obras se tornam úteis para Deus. Fora de Deus, nossas obras não são úteis. Nossas obras não servem para nada fora de Deus, ok? E aconteceu no 7º ano. Aqui é Ezequiel 20, ok? Vai ser o capítulo completo. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. Ele vai falar com relação a esse tema, ok? E diz o seguinte: e aconteceu no 7º ano do mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns anciãos de Israel para consultarem ao Senhor. E assentaram-se diante de mim. Assentaram-se diante de quem? De Ezequiel. Para consultar ao Senhor. Porque eles tinham Ezequiel como um profeta. Mas a questão é, muitos desses que tinham Ezequiel como um profeta acreditavam nas palavras de Ezequiel, que ele falava pelo Senhor, que ele levava a mensagem que o Senhor trazia ao coração dele. As pessoas acreditavam em Ezequiel? Não acreditavam.
A maioria deles não acreditavam. Só que sabe o que acontece? A palavra de Deus, no capítulo 21, eu recomendo vocês lerem o capítulo 21, no versículo de número 4, diz o seguinte, que a espada do Senhor passará sobre a terra. E no versículo 4 ele declara o seguinte: por isso que hei de exterminar do meio de ti, tanto o justo quanto o ímpio. A minha espada sairá da minha bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. Então olha a sentença que Deus está trazendo. Eu te pergunto, os que pecaram em Israel, os que abominaram a aliança do Senhor sobre Israel, trouxeram sobre si os seus inimigos. Trouxeram sobre si uma devastação sobre a cidade. Mas no meio dessa devastação havia pessoas justas diante de Deus, pessoas que perderam suas vidas e foram salvas. A gente não pode declarar que toda uma nação é dizimada e não há um que sequer que seja salvo, ok? Que não, a gente não pode declarar que o Senhor não preservou nenhum sequer. É como se colocar na posição de Elias, que achava que só ele tinha se livrado. Mas o que Deus disse para Elias? Guardei diante de mim, preservei diante de mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Elias achou que era o único. Elias achou que era o único que poderia fazer algo por Deus, ok? Como se a vida dele fosse valiosa ao ponto de que Deus precisasse dele tanto assim, ok? Mas a questão é, Deus achou a misericórdia de... Elias achou a misericórdia de Deus, foi arrebatado e está morando no céu, ok? Quantas coisas esse homem passou pela palavra de Deus? E ele está no céu, ok? Então o que acontece? Ele achou que era o único, ele foi entregue ao desânimo, ao desespero por conta das perseguições. Ele já não estava mais aguentando ver pessoas sendo mortas na frente dele. Ele já não estava mais aguentando a podridão do coração de Acabe. Ele não estava aguentando mais as perseguições do coração de Acabe, influenciados por Jezabel. Ele já não estava mais aguentando tudo aquilo, ele estava beirando ao desespero. O Senhor tentava falar com ele na beira da caverna através de terremotos, através de furacões, através de um monte de coisas. E Elias estava adormecido. A esperança dele estava morta. Mas o Senhor, de certa forma, avivou a esperança de Elias. Ok? Ele foi procurar um sucessor para si. E o Senhor o levou para o céu. Ok? E a gente tem que entender o seguinte, que o Senhor, ele traz juízo, ele traz justiça de formas duras e rígidas. Mas a gente tem que manter a esperança de que o justo viverá pela fé, conforme ele disse, pela fé em Jesus, nós viveremos com ele eternamente. Quer em vida, quer em morte, estaremos com o Senhor, porque a ele pertencemos, ok? Então os anciãos se assentaram diante de Ezequiel para consultar ao Senhor. E o Senhor deu essa resposta. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: vós vindes consultar-me? Vivo eu que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ia tu, ó filho do homem? Julgá-lo-ias? Faze-lhe saber as abominações de seus pais. Então, aqui ele está falando para Ezequiel julgá-los, ok? E ele falaria: cabe ao homem julgar todas as coisas? Cabe ao homem julgar? Por isso ele pergunta a Ezequiel: julgarias tu a eles? Ok? E o Senhor quer trazer a justiça dele e falar qual que é o julgamento dele, ok?
E daí Deus fala: faze-o saber as abominações de seus pais. Ok? Porque tanto a abominação do pai quanto a abominação do filho eram as mesmas. Ok? Essa é a conclusão que a gente é levado a crer. Então diz o seguinte: e diz-lhes assim, diz o Senhor Jeová: no dia em que escolhi Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ele está declarando que no princípio Israel obteve a misericórdia de Deus para ser escolhido por Deus como um povo santo, como um povo que o agradasse. Ok? Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as nações. Uma terra boa, da qual 10 espias foram enviados, e muitos deles falaram: a terra é ruim porque tem gigantes. Mas alguns deles disseram: a terra é boa. Ok? A terra é boa, eles declararam. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa foi a declaração de Deus. Tenham a mim somente como seu Senhor, e lance fora as abominações do Egito. Ok? Mas rebelaram-se contra mim, e não quiseram me ouvir. Ninguém lançava de si as suas abominações de seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. E aqui eu faço um adendo. Deus, observe como Deus tratou com Israel no passado o tempo todo. Ok? Aquela maneira dele tratar com Israel no passado deixou de ser a maneira que ele trata nos dias de hoje? Pelo contrário, o perseguidor virá, o anticristo virá. Pelo contrário, quando disserem paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Ok? O que é essa repentina destruição? Os que têm a sua vida arraigada a Cristo, eles têm Cristo como sua esperança e como sua paz. Cristo é o príncipe da paz para eles. Mas o príncipe da paz para o mundo é Satanás, não é Cristo. Por isso estes ficarão embriagados com uma falsa paz. Ok? Como já estão embriagados com uma falsa paz, com uma falsa sensação de paz nesse mundo, quando na verdade deveriam desejar a guerra. Sim, porque ainda que você não queira lutar com o diabo, ele quer lutar com você. Ainda que você não queira confrontos virão. Ok? Ainda que você não queira guerra, a guerra lhe sobrevém pela parte das hostes espirituais. Ok? Então, em quem você vai se agarrar para se aliar a essa guerra? A Satanás ou a Cristo? Ao braço esquerdo dos homens ou ao braço direito de Deus, que é Jesus Cristo? Escolha o seu lado. Vocês não dizem que tem livre-arbítrio? Coisa da qual é uma grande heresia? É heresia dizer que o homem tem livre-arbítrio. Sabe por que é heresia dizer que o homem tem livre-arbítrio? Você pode escolher como você nasceu, se você nasceria homem ou mulher? Não. Já começa aí. Você pode escolher qual será o seu próximo pensamento? Não. Você pode escolher se vai ficar branco ou preto, um fio de seu cabelo? Não. Você pode acrescentar, por mais ansioso que esteja,
altura a você mesmo? Não. Você pode prever o seu futuro e dizer o que será lá na frente, e quando chegar no futuro acontece aquilo que você falou? Você consegue fazer isso? Não. Não consegue. Você não decreta o seu destino, você não decreta o seu futuro, e você não decreta nem mesmo o seu presente. Você não decreta nada, você não tem poder para fazer nada. Você é impotente diante de um mundo cercado de demônios ao seu redor, querendo destruir você e a sua família. Você é uma ovelha impotente. Se você não tiver um pastor, você é uma ovelha impotente. E pastor que eu falo não é homens, ok? O pastor que eu estou falando é Cristo. E eu não estou desmerecendo pastores, ok? Eu não estou desmerecendo homens que pregam a palavra de Deus verdadeiramente, ok? Mas eu desmereço sim aqueles que pregam um falso evangelho. E eu os considero malditos de Deus. Eu os considero malditos de Deus. Porque a Escritura declara: se um anjo do céu ou qualquer homem disser um evangelho que possa ser até semelhante a este, mas que não condiz com as raízes do verdadeiro evangelho, seja considerado anátema, maldito de Deus. Ok? Um anjo do céu que aparecer dessa forma, apresentando uma revelação diferente, seja amaldiçoado, seja maldito. Não creia em suas palavras, ainda que um anjo do céu declare. Ok? Ok. Derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Versículo 9. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Ou seja, o Senhor teve compaixão do povo por um momento, ok? E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Ok? Mas a pessoa acha: aqui está falando de salvação por obras. Pelo contrário, muito pelo contrário. Aqui está falando de salvação pela fé. E quem crê manifesta fruto, ok? De sua fé. A palavra de Deus diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. Mas como Abraão agiu? Abraão agiu levando seu filho para ser sacrificado, dando ouvidos à voz de Deus. Ele não consultou sua esposa, ele não consultou sacerdotes, ele ouviu a voz de Deus. E a palavra de Deus diz que isso foi imputado por justiça, e a fé de Abraão se concretizou, da qual ele disse que Deus prepararia um cordeiro para si, e foi preparado antes da fundação do mundo, para que morresse por todo aquele que nele crê, para que eles herdem a vida eterna, ok? E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E sabe o que é interessante? Se muitos homens forem pescar e lançar sua rede sobre o mar e trazer para si peixes de vários tipos, e olhando aqueles peixes, ele separará de cada peixe que ali está o bom do que está podre. O podre ele não levará para vender, mas o que está bom ele levará para vender. Os homens selecionam as coisas boas e as coisas ruins, segundo a sua vista. Agora Deus, que é justo, que não tem pecado, que não erra em seu julgamento, eles acham que Deus não pode selecionar quem Ele quer para salvar. Eles acham que Deus é obrigado a salvar todo mundo. Ok? Por isso fiel é a palavra que diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. A rede é lançada a todos. A rede do evangelho, da palavra de Deus, é lançada a todos.
Quem escolhe, pois, então, quem será salvo? É o homem? Claro que não. Quem escolhe quem será salvo é Deus. Por isso temos confiança diante de Deus que nenhuma alma se perde se Deus não quiser. Por isso eu não posso dizer que a minha pregação fortíssima da palavra de Deus vai matar a alma daquele que está chegando na igreja agora. Pelo contrário. As palavras que Jesus falava, que eram fortíssimas, era para pessoas que talvez nunca o viram. Pessoas que se alimentaram com a multiplicação dos pães e peixes, foram atrás de Jesus. E sabe o que Jesus falou para elas? Vocês estão vindo atrás de mim, não porque vocês viram sinais e creram em mim. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram o alimento e se fartaram. Vocês estão vindo atrás de mim só por causa do alimento. Não é por causa da minha palavra, não é por causa das palavras de vida eterna. É por causa do alimento. Coisa que pastor algum no dia de hoje teria coragem para falar para um povo faminto. E Jesus falou: vocês me buscam pelo que vocês comem. Vocês não me buscam pela minha palavra. Vocês não me buscam porque viram sinal e creram. Ele falou isso, palavras duras. E ele declarou: o meu Pai vos dará um alimento eterno. Esse alimento que hoje você come e amanhã você sente fome de novo. Não. O que o Senhor tem preparado para nós é um alimento eterno, do qual não sentiremos fome. Nunca sentiremos fome. Ok? E ele diz que o pão que Deus tem preparado a eles é o seu corpo que seria entregue no madeiro por nós, na cruz por nós. Ok? Então, quando fala que cumprindo o homem viverá por ele, por esses mandamentos, estatutos e juízos, ele está declarando que o homem é salvo por meio da fé, e as obras comprovam a fé. As obras dão testemunho da fé. Ok? Por diversas vezes você vê manifestações de fé no Novo Testamento. Quando um aleijado era curado, Jesus falava: vai, porque a sua fé te salvou. Ok? Quer dizer que a fé pertence ao homem? Não, Deus deu fé para que ele pudesse ser salvo. Ok? Salvo do quê? Salvo do aleijamento. Ok? Porque ele estava aleijado. Quem deu essa fé a ele? O Espírito Santo. Como declara, a fé é um dom de Deus. Não provém de obras, para que ninguém se glorie. Ok? Então, ninguém pode se gloriar de ter feito algo por Deus. Ok? Mas todos podem se gloriar de que Deus fez algo por eles. Ok? E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal. O que é o sábado? O sábado está nos mandamentos. Mas o que Deus está falando que o sábado é? Um sinal. Qual sinal é este? Veja que Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia ele descansou. Que nós cremos que esse 7º dia é eterno. Ok? Desde quando Deus está ali no sábado, ok? Que ele criou tudo, até os dias de hoje esse sábado está contando. Ok? Como um sinal de geração em geração. Ok? Que sinal é esse? Que durante os 6 dias, o que representa esses 6 dias? A nossa vida. Durante toda a nossa vida a gente vai se esforçar, a gente vai entrar pelo caminho estreito, pela graça do Senhor. E no fim dos nossos dias, na nossa morte, entraremos no descanso, do qual o Senhor disse o quê? Que todos aqueles que amaram a maldade e a impiedade não entrarão em meu repouso, diz o Senhor. Ok? E o que é o repouso? Que é o sinal do sábado. O repouso é a salvação eterna. Ok? O repouso representa isso. Por isso eu digo, se você cumprir o sábado, ou você considerar todos os dias iguais, você estará salvo do mesmo jeito. Ok? O homem não é obrigado a guardar o sábado. O sábado fica por sinal. Ok?
Se o homem quiser guardar o sábado, ele pode guardar, mas guarde com a disposição correta, ok? Eu tenho o desejo de guardar o sábado, mas a questão é essa. O sábado fica como um sinal na lei de que Deus está nos preparando um descanso, ok? Por isso a palavra de Deus declara fortemente que os justos morrem para descansar de seus trabalhos, porque suas obras os acompanham, ok? E também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Então, fora de Deus não há santificação. Fora de Deus não há caminho de salvação. Ok? Aqui, nesse texto, está falando claramente que Ele é o Senhor que nos santifica e que o sábado é um sinal entre nós e Deus. Você quer um sinal de Deus? Aí está o sinal, o sábado. Que você dia após dia passa um sábado e outro e não percebe que isso é um sinal. Ok? Se quiseres, tire o sábado para o santificar, para o separar a Deus, como um dia importante, como um dia a celebrar a salvação do nosso Senhor. Ok? E descanse nesse sábado, ok? Como se estivesse desfrutando da salvação no paraíso, ok? Descanse no dia do sábado como se estivesse desfrutando da salvação no paraíso, nada fazendo por obrigação, mas o próprio Jesus disse: se uma ovelha de seu inimigo se agarrar e você vendo, porque é sábado, você não vai ajudar? A palavra de Deus diz: se você vê a ovelha do seu inimigo caída à beira do precipício, você tem que pegar ela e levar até seu inimigo, quanto mais aos seus amigos, ok? Então o que acontece? A palavra de Deus não está dizendo que o descanso do sábado é você colocar a sua bunda no sofá e ficar lá o dia inteiro. Não é esse o descanso do sábado, ok? Porque Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, ok? Então, se Deus te mandar evangelizar no sábado, vai evangelizar no sábado. Você não está deixando de cumprir o descanso do sábado porque você está indo evangelizar, ok? Pelo contrário, você está fazendo algo bom diante de Deus. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos. Ok, rejeitando meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Muitas pessoas podem pensar: Deus está irado assim por causa do sábado. Não, não é por causa do sábado apenas. Deus está irado assim por causa que os homens rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram os mandamentos, desprezaram, como se despreza algo profano. E é essa palavra que ele diz: profanaram essa lei, profanaram grandemente os meus sábados. É isso que ele está relatando, ok? O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante os quais os fiz sair. Mais uma vez, Deus usou de misericórdia. Israel não aprendeu. Israel se manteve rebelde contra o Criador. E contudo eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras,
porque rejeitaram meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. E o que aconteceu com eles no deserto? Você conhece a história? Fizeram um bezerro de ouro para si. Moisés estava na presença de Deus. Eles falaram: já que Moisés morreu mesmo, então vamos criar nossas leis aqui. Vamos começar a cultuar um bezerro de ouro. Vamos começar a praticar relações ilícitas no meio do deserto. Vamos começar a distribuir numa orgia nossas mulheres. Era isso que o povo estava fazendo. Quando fala que eles levantaram para comer e beber e festejar, o que você acha que é esse festejar? É as orgias. É as orgias que havia no mundo. Encurralaram, prensaram Josué contra a parede e falaram: faz um bezerro de ouro. Tipo querendo matá-lo mesmo. Como se Josué não fizesse o bezerro de ouro, eles tirassem a vida de Josué. Ok? Prensando o profeta contra a parede. Prensando o servo de Deus contra a parede para fazer um bezerro de ouro para pecar. O que aconteceu com eles? O Senhor os matou. O Senhor os jogou no deserto. Assim como você não tem compaixão pelas suas fezes que você faz no vaso, o Senhor não teve compaixão destes. Por acaso, quando você puxa a descarga, você dá tchau para as suas fezes ali no vaso? Você dá tchau para elas? Por acaso você ama, você beija as suas fezes? Não. O que você faz é jogar elas fora. E isso o Senhor fez para sinal para nós, de que desobedecendo a sua lei, desobedecendo a sua palavra, acarretamos em grandes consequências em nossa vida. Ok? E contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado. Como que ele não deixou entrar? Matando eles. Que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram meus sábados, porque o seu coração andava após seus ídolos. Não obstante, ou seja, não satisfeitos, o meu olho lhes perdoou, ok? Para não os destruir, nem os consumir no deserto. Eu peço perdão aqui porque eu tenho muita dificuldade também com essa palavra obstante. Essa palavra obstante significa por várias vezes, no entanto, ok? Porém, no entanto, peço perdão aqui, ok? Então, contudo, no entanto, né? Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. Não os destruir, não os consumir quem? Os que profanaram, os que fizeram um bezerro de ouro para si, os que foram mordidos pelas serpentes? Não. E eu falo para você, há homens que foram mordidos pela serpente no deserto e foram salvos, ok? Porque os homens estavam sendo mordidos por um tempo e estavam morrendo pelas mordeduras das serpentes que Deus enviou. Então, Moisés, vendo aquilo, pediu para que Deus os livrasse de uma certa forma, né? E Deus pediu para que ele fizesse uma serpente de bronze pendurada no madeiro, pendurada numa estaca, e todo aquele que olhasse para aquela serpente recebia a vida. A mordedura da serpente não fazia efeito nele mais, e aquela serpente ia embora. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: isso aqui não é de certa forma nenhum tipo de idolatria, tá? Não é um tipo de idolatria. Porque o Senhor declarou: faça uma estátua, entende? Uma imagem de uma serpente de bronze.
sobre o madeiro. O que isso traz para nós? A condenação que Jesus viria sofrer por nós. Ok? O que diz? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que ele estava fazendo ali era tomando a maldição daquele povo, que Deus mesmo amaldiçoou, com aquelas serpentes, e lançando sobre aquela serpente que estava naquela imagem, que representava quem? Representava Cristo. Ok? Ele se fez maldito de Deus em nosso lugar, mas nele não havia dignidade de ser chamado maldito. Quem deveria ser chamado maldito pendurado no madeiro era eu e você. Não havia outro senão eu e você como malditos nessa história. Ele, na verdade, é o Cristo, bendito de Deus, que veio trazer vida ao mundo. Ok? E nós? O que nós somos? Somos como vermes rastejantes, que dia após dia clama pela misericórdia de Deus. E isso diante de Deus, não diante do diabo, ok? Porque o diabo às vezes acha, ele quer que você rasteje mesmo. Humilhar-se diante de Deus é uma coisa, mas humilhar-se diante de todas as coisas dessa vida é outra coisa. Humilhar-se diante de homens, diante de autoridades, é outra coisa bem diferente. Veja os cristãos no passado, eles se humilhavam diante de Deus. Quando vinha uma autoridade falando, adore ao rei, ao imperador e a seus ídolos, o que eles faziam? Eles preferiam a morte. Tá vendo eles abaixando a cabeça para os homens aqui? Claro que não. Em nenhuma parte da escritura você vê homens abaixando a cabeça para adorar imagens de imperador. Pelo contrário, você vê homens morrendo para não adorar imagens de imperador, para preservar sua fé em Deus. O meu olho lhes perdoou para não os destruir nem os consumir no deserto. Isso é, a todos eles. Mas disse eu a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos, e executai-os, cumpra os meus juízos. É que Deus está falando, ok? Os meus estatutos, os meus juízos, vai e cumpra todos eles, ok? E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós. Tá vendo? A questão da santificação do sábado, que Deus pede muito a nós, é um sinal que Ele está colocando à vista de nós. Ok? Uma promessa de salvação que Ele põe em nossas vidas, das quais Ele quer que a gente desfrute do sábado. O sábado é um dia de delícias do Senhor, ok? É um dia em que o homem descansa de suas obras. Entende? E ainda que Deus o chame a fazer obras no sábado, Ele não o convida a descumprir o sábado quando faz isso, ok? Nós podemos descansar, porque enquanto estamos em vida, nós descansamos o nosso coração em Deus. Isso é o sábado, descansar o seu coração em Deus, porque descansando o seu coração você pode fazer obras. É um descanso que os homens não verão à vista, mas que você estará descansando no seu coração. Compreende? E santificar os meus sábados servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Alguns judaizantes podem achar que nós cristãos não cumprimos a lei, que a gente não cumpre as 613 leis, que eles se orgulham de guardar e mal sabem que estão
descumprindo em todo o tempo, ok? Eles acham que guardar a lei à vista dos homens, à semelhança dos homens, como os homens guardam, eles acham que isso é agradar ao Senhor. Eles acham que isso é agradável à vista de Deus. Eles acham que você pode deixar de adulterar e ficar olhando várias e várias mulheres na rua e cobiçando. Eles acham que pode. Eles acham que os pecados cometidos contra Deus são só os pecados praticados. Eles nem se dão conta que os verdadeiros pecados nascem no coração. Eles nem se dão conta que os seus pensamentos dia após dia estão sendo mal diante de Deus e que o seu orgulho religioso está cegando para esta realidade de que o pecado diante deles sempre estará e sempre permanecerá, e afundarão nessa ruína e afundarão nesse orgulho e nessa arrogância religiosa. E eles querem impor a nós o mesmo estilo de vida deles, enchendo seus corações de pecados e praticando obrinhas boas para ser visto pelos homens, falando, ó, como que eu sou bom. Eu não estou falando de todos os judeus, tá? Você pode achar que... Você pode se levar pela sua ignorância e achar que eu estou falando de todos os judeus. Eu não estou falando de todos. Mas há muitos em Israel que têm seu coração endurecido. Isso é inegável. Ok? Se não se arrependerem, assim como eu, assim como você, trará condenação sobre si. Porque o juízo é sem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas no juízo. E Ele nos convida a, no juízo, não fazer acepção de pessoas. Ok? Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumpridos os homens, viverá por eles. Não somente por meio do cumprimento dessas coisas, ok? Mas principalmente pela fé. Se não tiver fé, mesmo cumprindo essas coisas, será condenado. Ok? Achará culpa diante deles. Se não tiver Jesus como Salvador, nada importa. Tudo é vaidade. Tudo se torna em vão. Tudo se torna vazio. A fé sem Cristo é morta. As obras sem Cristo é morta. O apóstolo Tiago falou, a fé sem as obras é morta, mas a fé sem Cristo também é morta. Ok? As obras sem Cristo são obras de vaidade, obras que só servem para encher o coração humano de orgulho, que não prestam para nada para Deus, a não ser como um pano imundo para ser jogado fora. Ok? Eles profanaram meus sábados, né? E por isso disse eu, derramaria sobre eles meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão, e o fiz por amor do meu nome. Por amor de quem? Por amor de mim? Por amor de você? Não. Por amor do nome dele mesmo. Ele não quis matar o povo. Mais uma vez usou de misericórdia com um povo que profanava a Santa Aliança. Mais uma vez ele fez isso. Mais uma vez ele usou de misericórdia. E o que o povo fez? Vamos continuar lendo. Mas contive a mão e não fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Ok? Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações, e os derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram meus estatutos, e profanaram meus sábados, e os seus olhos se iam após o ídolo de seus pais, né? Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos dos quais não haveriam de viver. O que ele está querendo dizer aqui?
Deus deu a palavra dele, Deus deu o juízo dele e estabeleceu o juízo dele acima de todos os outros. E os homens desprezaram esse juízo, por isso Deus os entregou para cumprirem o juízo que queriam os seus corações. Deus os entregou para cumprir suas próprias vontades e paixões, a fim de que adorem os seus ídolos. É isso que Deus estava fazendo, a fim de acumularem dia após dia, pecado a pecado, a fim de acumularem ira para si. Ok? E os contaminei com seus próprios dons. Com seus próprios dons. Ok? Porque a maneira que eles estavam usando o dom deles estava sendo para profanar a Santa Aliança. Ok? E Deus os entregou. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre. Ele está falando de seus próprios filhos. Eles estavam queimando a deuses estranhos seus filhos, dos quais o próprio Deus nem a Abraão permitiu sacrificar seu filho. Nem a Abraão permitiu sacrificar. Mas antes, ele mesmo tomou uma ovelha e colocou para ser imolada no lugar de Isaac. Agora esses mesmos homens, desprezando a conduta e a fé de seu pai Abraão, o que fizeram? Tomaram Isaac, é como se estivessem tomando Isaac das mãos de Abraão e sacrificando a deuses alheios. Você acha que Abraão se agradou deles? Você acha que Deus se agradou deles? Claro que não. Vamos ver o final dessa história, para que fique como exemplo a nós, ok? E os contaminei em seus próprios dons, quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para os assolar. O que é assolação? Destruição. Os destruir, os varrer da existência. Ok? Deus varreu toda a existência de Israel? Não, eles estão aí até hoje, pela misericórdia de Deus. Mas a maioria deles Deus varria, Deus matava, Deus tirava. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, ok? Aqui, ó. Para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem. Quem é o filho do homem aqui? É o profeta, é Ezequiel, ok? E diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque havendo-os eu conduzido, introduzido na terra sobre a qual eu levantara a mão para lhe dar. Então olharam para todo outreiro alto e para toda árvore frondosa e sacrificaram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas e puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. Eles estavam profanando a terra que Deus deu a eles, dos quais o próprio Deus advertiu: quando entrares naquela terra e desfrutares de tudo que há nela, da abundância dos frutos daquela terra, não se desvie o seu coração de mim. Não adore os outros deuses das nações das quais vos adverti a não adorar e não a seguir. Ok? Porque havendo eu introduzido sobre a terra qual levantar a mão para lhe dar, então olharam para todo outreiro alto, para toda árvore frondosa, e sacrificaram ali seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, e puseram ali seus cheiros suaves, e ali derramaram suas libações. E eu lhes disse: que alto é este onde vós ides?
e seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje, ok? Eu não sei o significado de Bamá, ok? Eu não pesquisei, mas quando Deus está falando palavras de juízo, a gente já sabe que esse nome Bamá é um significado muito negativo, ok? Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, vós vos contaminas a vós mesmos, a maneira de vossos pais, e vos prostituis com as suas abominações. Ele está fazendo duas perguntas aqui. Vocês se abominam à maneira de vossos pais? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta: e vos prostituis com as suas abominações? E quando oferece os vossos dons e fazes passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até os dias de hoje? Isso é, até o dia de hoje, como o profeta Ezequiel está dizendo aqui, ok? Eu não estou falando do dia de hoje como o século atual, mas naquele momento, até o dia daquele em que Ezequiel foi usado por Deus para falar essa palavra, eles estavam queimando seus filhos ao fogo, ok? Não é certo que estáis contaminado com todos os vossos ídolos até este dia? E vós que me consultareis, ó casa de Israel? Vocês querem me consultar ainda? Deus está perguntando. Sacrificando seus filhos ao fogo, a deuses alheios, a deuses desconhecidos, estranhos, dos quais vos adverti para não adorar? Vocês ainda querem me consultar? Com tamanho cinismo, os homens consultando a Deus dessa forma, querendo tirar satisfações de Deus, vivendo uma vida ímpia dessa forma. E vós que me consultareis, ó casa de Israel, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós não me consultareis. O Senhor não aconselhará eles. O Senhor não será uma forma deles serem consultados. Ok? Quando Deus fala que ele se faz como surdo e não ouve a oração deste povo, é justamente por causa das maldades desse povo, porque amam a impiedade. Eu não estou falando apenas de Israel, tá? Você fala, ele está falando de Israel. Não estou falando só de Israel. Estou falando da igreja em geral. Da igreja em geral em primeiro lugar, e depois os ímpios no mundo também. Porque eles sofrerão a condenação. Eles trarão sobre si o opróbrio, eles trarão sobre si a vergonha, e eternamente estarão sendo subjugados no lago de fogo. Eternamente serão como cinzas debaixo dos nossos pés, como diz a Escritura. Mas sou eu que vai pô-los nessas cinzas? Sou eu que vai lançá-los nesse lugar? Não, é Deus. Por isso mesmo tenho compaixão até mesmo dos ímpios, para que porventura, por meio da graça, alcancem a salvação em Cristo Jesus. Não odiando-os como alguns odeiam, não desprezando-os como muitos desprezam, mas oferecendo-lhes a mão graciosa de Deus para a salvação. Porque está escrito: ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. Porque indo nesta mesma perseverança, os cristãos no passado viram a conversão do apóstolo Paulo, que era um perseguidor. E o que eles faziam? Eles oravam pelos que os perseguiam, ok? A fim de que o Senhor os convertesse algum dia, ok? Um dia que ele havia preparado. E ele preparou esse dia de conversão para o apóstolo Paulo. Também com essa disposição, amemos os nossos inimigos, velando e orando também por ele, lembrando-nos deles em nossas orações. Você acha que quando nós nos lembramos de nossos inimigos em nossas orações, você acha que isso não é uma grande obra que fazemos diante de Deus? Não é algo que Deus se agrada de nós quando oramos pelos nossos inimigos? Porque o natural do homem não é orar pelos inimigos.
não é se importar com os inimigos, não é amar os inimigos, como ele está falando, não é fazer o bem a quem lhe faz o mal. Pelo contrário, os homens devolvem o mal a quem lhes faz mal a ele. Mas Deus nos convida a fazer o bem a quem nos faz o mal. E muitas das vezes, esses que nos faz o mal pode estar dentro de nossa casa, pode estar dentro dos nossos lares, na nossa família. Tanto que Jesus declarou: os inimigos do homem serão de sua casa. Porque quando você se põe para praticar as palavras de Deus, muitas vezes sua família vai contra. Muitas vezes sua família não entende o porquê você se esforça tanto por Deus. Porque ainda não entenderam esta graça. Mas para que essa graça alcance a eles, é necessário amar os inimigos, tendo consciência que às vezes o inimigo estará no nosso lar, o inimigo estará na nossa cama, o inimigo estará onde a gente está. O inimigo estará influenciando a mente de quem nós amamos. Porque se o inimigo influenciou a mente de Pedro para dizer para Jesus não morrer na cruz, o que ele não poderá fazer com nossa família? Temos que levar em conta que o inimigo é sujo, ele é astuto, ele é ardiloso. E ele vai usar a nossa família. E ele pode usar eu, ele pode usar você, ele pode usar quem for. Agora eu te pergunto, Pedro estava endemoniado? Não, ele apenas se deixou convencer que Jesus não iria morrer. Ok? Ele se deixou convencer por uma ideia que Satanás colocou na cabeça dele. Ok? Mas Pedro não estava endemoniado. Ok? E o que veio a vosso espírito de maneira alguma acontecerá. Versículo 32, né? Quando dizes, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Ele está falando, isto não acontecerá. Ok? E o Senhor o que fez? Mais uma vez os dizimou. Ok? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Por que você acha que Deus demonstra tanta indignação com Israel? Porque as pessoas até o dia de hoje creem que Israel é o povo escolhido por Deus. E por que eles tratam Israel dessa maneira? Para que você, gentio como eu, como minha família, como todos nós aqui que não fazemos parte da nação de Israel, para que nós tenhamos consciência de que tudo que aconteceu em Israel pode acontecer a nós se não nos arrependermos de nossos pecados. E o que Jesus falou naquela época? Vocês pensam que aqueles galileus eram mais pecadores do que os demais? Porque pereceram aquilo na mão do governador da época, que Pilatos havia derramado o sangue deles e ofereceu o próprio sangue deles em sacrifício aos deuses que eles estavam fazendo. E olha só, ele fala, você acha que vocês são menos pecadores que eles? E Jesus diz, no entanto, se não se arrependerem de seus pecados, vocês perecerão da mesma forma. Isso é o próprio Cristo falando. Como que você diz que não há palavras de juízo no Novo Testamento? O que mais há no Novo Testamento é palavras de juízo e de condenação sobre todo aquele que pratica o pecado e que ama praticar o pecado. Ok? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras das quais andas espalhados, com mão forte e com braço estendido e com a indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Ok? Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. Ora, a vara é para a repreensão,
para a correção de seu povo. E o vínculo do conserto é a graça para os perdoar e fazer com que andem nos estatutos de Deus. Somente pela graça, somente pela fé, temos disposição de praticar os estatutos de Deus, ok? Porque caso contrário, praticar os estatutos de Deus longe de Deus é sacrifício de tolo, é sacrifício inútil. O Senhor não os ouvirá. Mas se com o coração voltado ao Senhor praticardes os mandamentos, o Senhor os ouvirá. Ok? E separarei de entre vós os rebeldes, e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Os que se rebelaram contra o Senhor não voltariam a Israel. Deus não os permitiria voltar à sua terra. Isso é, para que o povo não se contamine novamente com as ações destes rebeldes. Compreende? Não voltarão e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um a seus ídolos, pois que a mim não me queres ouvir, mas não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Basicamente vocês não vão profanar o meu nome mais. Vocês não vão mais misturar o meu nome nos seus sacrifícios idólatras. Vocês não vão mais ficar misturando o santo com o profano. É isso que Deus está falando. Vocês querem seguir seus ídolos? Deus está falando, então siga. Façam o que vocês querem. Ele está falando. Mas não profanareis mais o meu santo nome no meio de seus altares. Quando sacrificarem ali, não lembre do meu nome para adorá-lo. Não misture com o meu nome a adoração junto com os seus ídolos. Não lembre-se do meu nome para adorá-lo diante do altar profano que levantaste para pecar. É isso que ele está falando. Se queres viver uma vida ímpia, viva-a por inteiro então. Mas não misture o meu santo nome em seus sacrifícios profanos. E você acha que isso não tem acontecido de certa forma com nós? Você acha que isso não tem acontecido em nossas vidas? De pessoas que hoje se batizam e amanhã já estão no mundo de novo? De pessoas que hoje saem das drogas, depois de 2, 3 anos já estão nela de novo? Você acha que isso não acontece no nosso meio? A profanação do nome de Deus em meio a ações de ímpios? Justos praticando obras de ímpios? O Senhor, ele não se agrada dessas coisas. De misturar o santo com o profano, dividir a sua glória com homens, ou dividir a sua glória com ídolos dos homens. Você acha que o Senhor se alegra disso? Você acha que o Senhor se alegra da sua bebedeira? Você acha que o Senhor se alegra da sua prostituição? E as pessoas acham, você está falando de prostituição como se estivesse falando das prostitutas do tempo atual. Não é só deles. Adúlteros também são pessoas que se prostituem. Adúlteros são quem se prostitui. A pornografia, a devassidão, tudo isso é forma de prostituição. Ok? Você acha que Deus se alegra de que hoje você invoque o nome dele e amanhã você o desonre com diversas ações ímpias? Claro que não. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alcançadas, e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Você percebe que ele está falando que vai trazer a terra de Israel somente os que não profanam
o nome dele? E que os demais ficariam espalhados? Isso não é um sinal de que a terra de Israel ali poderia representar a Nova Jerusalém? E de que os demais vão ficar espalhados pelo mundo para receber o juízo de Deus? Ora, não é isso que acontece na sétima trombeta? A igreja não sai da terra e os ímpios perecem? Os ímpios andam por essa terra que amaram, chorando e lamentando pelas coisas que virão? Não é isso que acontece? Será que isso também não é um exemplo para nós, nos dias atuais? E diz: com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos reunir, vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado entre vós ante aos olhos das nações. Aqui ele está falando, sereis santificado entre todos os israelitas? Não, porque houve israelitas que ficaram espalhados, que não foram reunidos na terra de Israel para santificar o nome de Deus, ok? Por causa de suas abominações, por causa de seus ídolos, foram espalhados. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para dar a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. Esse é o melhor sentido para descrever uma verdadeira conversão, uma verdadeira confissão de pecado, é esta palavra: nojo de si mesmo. Você não sente nojo de algo que é bonito e perfumado. Você sente nojo de algo que é profano, de algo que é desprezível, de algo que é mau, de algo que é imundo. Disso você sente nojo. Você sente nojo da pedofilia, você sente nojo do assassinato, você sente nojo do estupro, você sente nojo do terrorismo, que muitas pessoas acham que a Rede Globo não chama mais de terrorismo, né? Tem medo de chamar de terrorismo, mas eu falo, é terrorismo. As pessoas têm nojo de falsos profetas, as pessoas têm nojo de médicos que traficam órgãos, ceifando vidas para lucrar. As pessoas sentem nojo disso, das piores coisas desse mundo. E a questão é: você tem sentido nojo de seus pecados? Você tem sentido nojo até mesmo dos seus pensamentos? Das suas intenções malignas? Você tem sentido nojo dessas coisas? É um convite para que você reflita sobre isso. Ok? E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde, e toda a árvore seca, não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela se queimarão todos os rostos. Todos os rostos. Quer dizer que essa árvore aqui que ele está falando é uma árvore terrena? Se tem rosto, é porque tem corpo. E se tem corpo, é porque é algo vivo. Claramente está falando de seres humanos. Ok? Eis que acenderei em ti um fogo,
que em ti consumirá toda árvore verde, toda árvore seca, toda árvore formosa à vista e toda árvore que de maneira alguma dá fruto. Árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, Senhor, acendi, não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Não é esse um homem contador de histórias? Não é este um homem que vive a contar parábolas? Ora, lembrem-se que Jesus também abriu a boca em parábolas, para que a este povo seja pregada uma verdade da qual eles não compreendem, a fim de não se converterem de todo o coração. As palavras das parábolas de Jesus estão ali para ser decifrada. Aqueles que as decifram, decifram pela fé no Espírito de Deus. E vocês não as ouvem. Mas aqueles que com intenção desleal de vos roubar pregam mentiras, vocês os ouvem. Fiel é a palavra que Jesus disse: se vier alguém falando em seu próprio nome, certamente vocês o receberão. Mas porque eu não tenho falado em meu próprio nome, tenho falado no nome do Pai, vocês me desprezam. É o que Jesus falou para eles. Vocês não recebem a minha palavra, porque a minha palavra não mora em vós. E a palavra de Deus diz que toda aquela multidão que Jesus pregava ouviram de mau grado o evangelho. Ouviram por ouvir, ouviram por educação, por assim dizer, mas não amaram a palavra para se agarrar a ela e serem salvos. Eles amaram a palavra de homens profanos, homens que dia após dia, como a estirpe dos fariseus, os roubavam, os traziam palavras de conforto. Ah, Deus te ama, Deus é contigo, sendo que você está praticando vários pecados e Deus é contigo. Vai nessa que Deus é contigo. Se for Deus, não é o Deus que eu conheço. Não é o Deus de Israel. Não é o Deus dos judeus. Não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac, não é o Deus de Jacó. Aquele que vem para falar que te ama e que você não precisa se arrepender é o diabo, não é Cristo. Cristo lhe deu uma cruz. E o diabo lhe quer dar paz. Cristo lhe deu sangue a beber. E o diabo quer lhe dar vinho para se embriagar e esquecer da realidade da vida. Cristo lhe deu o corpo dele pendurado no madeiro para que por meio dele receba a vida eterna. E o diabo lhe dá prostituições atrás de prostituições para que se desvie o seu coração do Senhor, utilizando mulheres ímpias e depravadas para te levar ao inferno. Cristo lhe deu uma cruz para carregar. Por querer, ele carregou a dele também. Então é justo que carreguemos a nossa. E eu te digo, nos dias de hoje a palavra que fica é, para muitas pessoas, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer? Porque se você disser que é mais fácil dizer levanta-te e anda, você terá que fazer o paralítico andar. Isso demanda uma fé enorme. Mas agora para dizer, meu irmão, meu amigo, eu perdoo o seu pecado.
Eu não preciso de uma fé enorme para chegar para você e dizer: está perdoado o seu pecado do qual você pecou contra mim. Assim como Jesus me perdoou na cruz, eu estou perdoando hoje o seu pecado. O que é mais fácil dizer? Está perdoado o seu pecado ou levanta-te e anda? Perdoado está o seu pecado, correto? Então por que muitos homens insistem em não dar o perdão ao próximo? Será que, olha só, o que eles acham que é a verdade? Eles acham que funciona dessa forma aqui. Os cristãos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem esse versículo: se perdoardes o seu próximo, se não perdoardes os seus irmãos as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará a vossa. Mas se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial perdoará a vossa. Eles falam, isso cabe aos cristãos porque eles conhecem a palavra. Aquele que não conhece a palavra de Deus, isso não se aplica a eles. Mentira! Mentira! Há homens ímpios que não conhecem a palavra de Deus, porque não querem conhecer, porque dia após dia é pregada. Você percebe, esta palavra recai em juízo sobre eles, porque se eles não perdoam, também não serão perdoados. E se eu não perdoo, eu também não serei perdoado. E às vezes perdoar depende de perdoar as piores pessoas possíveis. As piores, a estirpe da humanidade, o lixo humano. Exige que você perdoe homens piores do que fezes. Piores. Às vezes perdoar exige isso. Mas é muito mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados do que você mandar um paralítico andar e ele se levantar. Compreende? É bem mais fácil dizer, irmão, está perdoado o seu pecado. Se Deus usou de misericórdia com o povo de Israel o tempo todo, como exemplo a nós, por que você não pode usar de misericórdia com o seu próximo? Por que só você pode ser participante da misericórdia de Deus? Por acaso você acha que só você é especial para Deus? Você acha que só você é um filho de Deus? Você acha que só você merece o perdão? Você acha que só você tem direito às promessas dessa graça? Não. Não. O que Jesus disse para os fariseus? As prostitutas e cobradores de impostos entram no reino dos céus adiante de vocês. Sabe o que o mundo ouve? Sabe o que o mundo faz quando ouve essa palavra? Eles se alegram. Eles começam a achar base para continuar nas suas vidas de pecado. Mas sabe o que Jesus fala depois, em seguida? Porque eles creram na pregação de João Batista e se converteram de seus maus caminhos e andaram após Deus para servi-lo. Mas vocês, depois de testemunharem todas as obras que João praticou, toda a palavra que João falou, não se arrependeram depois para crer em João, para a salvação. Não se arrependeram para crer na mensagem que João Batista deixou para o mundo. Pelo contrário, o que vocês desejavam dia após dia era um João Batista morto, encarcerado, prestes a ter a cabeça arrancada. É isso que vocês desejam. É isso que o mundo deseja. Porque você acha que quando você prega o evangelho, o mundo vai adorar, o mundo vai receber de braços abertos? A verdade é, se eles pudessem, eles te matariam. Eles mataram Jesus porque você acha que não vai querer matar você. Eles perseguiram o mestre porque você acha que não vai perseguir você. Esse mundo não tem nada a oferecer. Esse mundo é desprezível. Esse mundo é odiável. Por isso a palavra de Deus diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a cobiça, as vaidades, as paixões da carne, tudo isso procede do mundo. E o mundo perece.
com a sua devassidão, mas as coisas de Deus são eternas. Então eu deixo essa mensagem para você. Arrependa-se hoje do seu pecado. Ok? Arrependa-se, viva o verdadeiro evangelho. Se esse mundo perseguiu a Cristo, não perseguirá a nós? Se esse mundo desprezou quem deu a vida por eles, não desprezará você, ainda que você dê a vida também por eles? Porque quando nós estamos indo para pregar o evangelho, a gente tem que entender o seguinte: tenha consciência que você pode ir e pode não voltar. Tenha consciência que você pode abraçar o seu filho e sua esposa hoje, e quando você sair de casa não voltar mais. Porque o mundo vai de mal a pior. Cabe a mim, cabe a você a proteger nossa família. Ok? Para que homem algum faça nenhum mal à nossa família. Ok? Cabe a nós dar a vida por nossa família. Ora, os ímpios protegem os seus. E eles dizem: se matarmos quem tentar fazer mal à nossa família, estaremos agindo em legítima defesa de pessoas indefesas. Legítima defesa de outro. Mas agora eles dizem para os cristãos: se alguém vir no seu lar para querer matar a sua família, você tem que ficar de braços cruzados e deixar. Porque se você matar, você vira um assassino. Os outros começam a olhar para você como um assassino. Não é assim que funciona? Não é esse o mundo que acolhe o amor? Não é esse mundo que fala que você tem que amar o próximo? Com crianças sendo abortadas no ventre? Com crianças sendo desprezada por sua mãe desde o ventre? Com gays se pendurando em um madeiro falando que Cristo era homossexual? Não é esse o mundo? Não é esse mundo que diz que prega o amor? Onde está o amor em você deixar a sua família morrer na sua frente? Onde está o amor nisso? Você acha que quando Moisés matou aquele egípcio para defender aquela pessoa, para defender alguém do seu povo, você acha que ele estava errado em fazer aquilo? Pelo contrário, estava mais do que certo. Mas a verdade é, ainda que um cristão mate outra pessoa para defender sua família, você acha que ele iria querer chegar nesse ponto mesmo? Você acha que ele iria querer chegar nesse ponto de matar a pessoa? A questão é, o homem ímpio mata o outro, mas ele guarda rancor do outro. Uma vez que a pessoa está morta, ela não me oferece mais risco. Então, para que odiá-la? Ok? Eu estou defendendo a minha família. Se amanhã ou depois alguém falar que eu sou um assassino, o problema é dele. Se eu tiver que fazer de novo, eu vou fazer. Ele se colocou num território que é meu. Ele se colocou num território em que Cristo, Deus, me permite proteger. Me dá forças para proteger. Se ele se colocou em uma situação de perigo para ele mesmo, do qual eu o alertei para se afastar, se ele colocou em um território do qual ele sabe que vai perder a vida, a culpa é dele. A culpa de maneira alguma é minha. Mas eu tenho que ter essa disposição de não guardar rancor daqueles a quem eu tiver que matar para defender minha família. As pessoas não pregam legítima defesa, tá vendo? A questão é, na família do ímpio, ele pode se defender. Na família do cristão, ele tem que estar desamparado. Quando o ímpio se defende, ele é um herói.
Quando o cristão se defende, ele é um assassino, ele é um homicida, ele é um homem planejador de mal. É esse o mundo que a gente vive. É o mundo que acolhe Barrabás e entrega Jesus para ser crucificado. É um mundo que adora demônio, como está descrito em Apocalipse, que eles adoraram a imagem da besta e adoraram Satanás que curou a besta. E é um mundo que despreza Jesus. É um mundo que despreza a palavra. A única palavra que eles pode salvar, eles desprezam. Você pensa que talvez você seja diferente? Mas não. Nós temos nossas crises, nós temos nossos pecados, dos quais a gente deve abrir mão dia após dia. Não ache que você vive uma vida perfeita ao ponto de você não ter que pedir perdão por alguma coisa no dia para Deus. Pelo contrário, se você analisar todos os seus pensamentos no dia e tirar um dia só para analisar todos os pensamentos de sua cabeça, você dirá: Senhor, quanto eu sou pecador. Como o Senhor não me matou ainda? Como o Senhor não tirou a minha vida ainda com tantos pecados em minha mente, com tantos pecados em meu coração? Como o Senhor não me matou ainda? Aí você vai passar a ser mais grato a Deus. Tira um dia só para você, de final de semana, para você só observar os pecados que se passam pela sua cabeça. Só meditar nas questões, nas coisas que passam na sua cabeça. Você vai chegar à conclusão de Paulo: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças dou a Jesus Cristo, o meu Salvador. Ele pode me libertar, Ele pode me transformar para a vida eterna. Ele pode salvar a mim e a minha família. Ok? Graça e paz a todos, uma ótima semana.